Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia e vamos prosseguir com esse nosso estudo de Mateus 24, esse capítulo fantástico da Bíblia. Estamos agora no verso 14. Jesus está fora de Jerusalém, está lá no Monte das Oliveiras, sentado, conversando com seus discípulos e explicando para eles, dando resposta para a pergunta deles sobre três assuntos que eles queriam saber. Quando aconteceria a queda do templo de Jerusalém, quando aconteceria a volta de Jesus e também o fim de todas as coisas, o fim dessa existência. E Jesus vem trazendo esse conteúdo. Se você ainda não viu, assista ao nosso vídeo anterior, onde nós começamos o capítulo 24. E então, o Senhor fala que as boas novas, boa nova é evangelho, tá? A palavra evangelho que a gente sempre fala aqui é as boas notícias. As boas notícias sobre o reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações ouçam. E então virá o fim. O Senhor está aqui nos garantindo que o anúncio dessas coisas tão boas que nós vemos aqui, que são os conteúdos da Escritura Sagrada, as boas novas sobre o reino, esse anúncio vai ser feito para todas as nações antes do fim. Não haverá uma nação não alcançada. E é curioso, existem hoje algumas entidades que fazem pesquisa e buscam informações sobre como é que está o alcance do Evangelho, especialmente as entidades que são mais fortalecidas e mais imbuídas no anúncio do Evangelho a outros povos, né? E as notícias que chegam a nós é que são poucas as nações do mundo que ainda não receberam o Evangelho. Quando eu falo nação, eu não estou falando em país, naqueles países realmente organizados, reconhecidos pela ONU, eu falo nações mesmo. Às vezes um país tem várias nações lá dentro, tem grupos étnicos diferentes, com cultura própria, com história própria, com idioma próprio, eu me refiro a isso. E mesmo esses grupos mais diferenciados estão sendo alcançados. Há traduções do Evangelho de Marcos já em quase todos os idiomas, e nós estamos avançando, pela graça de Deus, no anúncio dessas boas notícias do reino. Então o Senhor falou aqui algo muito interessante. Olha lá. Chegará um dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. E aqui Mateus escreve assim uma frasezinha para nós. Leitor, preste atenção. Olha só que incrível, no meio do texto, Mateus foi lá e escreveu, leitor, preste atenção. O Senhor está falando aqui sobre eventos, e aqui é necessário realmente muita atenção, que é um tipo de cumprimento de profecia que nós temos bastante na Bíblia. São profecias que se cumprem em mais de um momento da história. São profecias que têm cumprimento parcial e cumprimento total, ou às vezes o que é chamado de cumprimento tipológico. É um tipo, é uma indicação, é como se fosse uma pequena amostra daquilo que será feito em larga escala depois. E essa profecia que o Senhor fala, sobre a profanação que Daniel falou, é o caso. Essa profecia ela tem 3 momentos de cumprimento. Já lá atrás, antes de Cristo, aconteceu uma profanação do templo. Daniel é o profeta Daniel, tá? Lá do Antigo Testamento. Aconteceu uma profanação do templo, em que foi sacrificada uma porca em honra ao deus grego Zeus, dentro do templo de Jerusalém. Foi considerada uma profanação. Mais tarde, no ano 70, as águias romanas, você já deve ter visto isso em filme, livros de história, aqueles estandartes com a figura da águia, as águias romanas entram em Jerusalém. E esse símbolo da águia, ele era uma profanação para o povo de Israel que não aceitava o uso desse tipo de simbologia. Era considerado uma idolatria, então acontece uma profanação. E existe ainda um cumprimento futuro, quando o terceiro templo que ainda será construído, hoje, enquanto eu falo isso para você, esse templo não existe ainda, e nós podemos conversar outro dia sobre todos os preparativos que já estão feitos para montar esse templo, mas não agora. Quando esse templo for profanado, então também será o sinal. Essa será talvez o grande cumprimento dessa profecia. Então, uma profecia que exige a atenção do leitor, porque ela se cumpre em 3 momentos da história, tal qual outras profecias também que a Bíblia traz. E aí o Senhor fala sobre esses dias, e aqui é importante entender um pouquinho da cultura daquele local e do momento que eles viviam para entender o significado dessas exortações. Ele fala assim, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Bom, é importante saber um pouquinho de geografia da região. De fato, quando no ano 70 aconteceu a destruição de Jerusalém, os cristãos já tinham fugido da cidade cerca de 3 anos e meio antes, e eles foram para uma outra cidade nos montes, ao pé dos montes. Não era muito longe de lá, e haviam montanhas que rodeavam aquela região, e os cristãos fugiram e foram viver naquela área. Naquele momento não era nem visto como uma fuga, porque não havia naquele momento uma perseguição, mas estava chegando a guerra, e aí então os cristãos tiveram o entendimento que era hora de sair de Jerusalém.
e eles foram poupados daquela destruição. Então quem estava na Judéia fugiu para os montes. E ele fala, mas quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. A gente aqui no Brasil vê muito telhado assim, né? Inclinado, telhas. O terraço lá era mais como uma laje. E nesse local se trabalhava, se colocava cereal para secar, se fazia serviços. E a escada de acesso a essa área da casa, ela era por fora da casa, não era por dentro, como são nas nossas casas. Então, se começasse a guerra e a pessoa estivesse lá em cima, ela tinha que fugir tão rápido que era descer a escada e sair correndo. Não era nem para entrar na casa. É essa a ideia aqui. Tá? Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o seu manto. Por quê? Porque nessa região, e quem já morou numa região nessa distância da linha do Equador, sabe que às vezes o dia é quente e a noite é fria. Então as pessoas tinham o costume de ter um manto para se cobrir quando estavam em casa à noite, mas quando estavam no campo durante o dia, o manto estava em casa. Se a pessoa fosse sair para uma jornada, para uma viagem, ela voltava e pegava o seu manto, porque ia ultrapassar a noite. Nesse momento, com a instrução, corre. Corre, esquece o manto, esquece o conforto, passa frio, mas salve sua vida. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, porque fazer fuga, grávida amamentando, é terrível mesmo. E o Senhor falou, orem para que a fuga de vocês não seja no inverno. Por que no inverno? Porque nessa região, no inverno, é época das chuvas e o Rio Jordão está cheio no inverno e não dá para atravessar. Então, isso barra a fuga. Isso aconteceu em diversas guerras ao longo da história. Pessoas que tentavam fugir na época de inverno se deparavam com o Rio Jordão cheio e outros riachos também, o que dificultava muito. Nem no sábado. Por quê? Porque muitos judeus devotos se recusavam a caminhar mais de 1,5 km no sábado, mesmo em guerra, e acabavam sendo capturados ou mortos. Isso aconteceu muito no ano 70. Na guerra do ano 70, os romanos usaram muito de ardis, usando a própria lei dos judeus contra eles para dominá-los, né? Então haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo e nunca mais haverá angústia tão grande. Aqui tem um duplo cumprimento. O que aconteceu em Jerusalém no ano 70, aquela angústia, ela não se repetirá em Jerusalém. Foi uma angústia, foi algo terrível. Imagine um cerco, tinha mais de 1 milhão de pessoas naquela cidade, porque era a época da Páscoa, quando começou o cerco, e a maior parte das pessoas foi assassinada por outros judeus. Eram 3 facções rivais guerreando dentro da cidade, eram assassinatos aos montes. Segundo a história, morreram mais de 800 mil pessoas no cerco. E eles jogavam os cadáveres por sobre a muralha. Dentro do templo onde se faziam os sacrifícios dos animais, diz que era misturado o sangue do sacrifício nas pedras, no chão, ao sangue das vítimas de assassinato, que eram muitos homicídios. Era uma barbárie tremenda, aconteceu canibalismo. Então, algo terrível que não deve se repetir em Jerusalém até o fim dos tempos. Também, a angústia do fim desta era não se repetirá mais. Por quê? Porque a angústia do fim desta era que nós vivemos, depois dela vem o tempo de paz. Então também não se repetirá. E aí o Senhor fala que, olha, de fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém se salvaria. Ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos, por causa da misericórdia de Deus. Aqui tem uma dupla interpretação. Uma interpretação é aquela que parece mais óbvia. Então Deus está abreviando os tempos de angústia para que as pessoas que estão com Ele, as pessoas que são os discípulos de Cristo, sejam salvos. Essa é uma interpretação, mas tem uma outra bem interessante. A oração dos escolhidos, a oração das pessoas que está com Deus, é em favor dos outros que não estão com Deus. E isso aconteceu também no ano 70. Havia muitos cristãos, judeus cristãos, que estavam lá em Pela, que era aquela vila fora de Jerusalém, lá no pé dos montes, orando pelos judeus que estavam no cerco. E o cerco foi, de fato, breve. É considerado que, assim, em termos de guerras antigas, foi um cerco que durou pouco tempo. E a cidade capitulou diante do poder romano e muitas vidas foram poupadas, ainda que muita gente tenha morrido. Então tem esse duplo modo de interpretar essa expressão do Senhor. E aqui o Senhor volta para o tema, né, do falso Cristo. Se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Porque vão surgir falsos messias e falsos profetas. E agora o que é pior, eles vão realizar sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Aqui é um tema muito complexo, né? Poxa, um falso profeta fazendo milagre?
E como é que eu vou saber que ele é um falso profeta? Desde lá da época de Moisés, que foi o primeiro escritor da Bíblia, ele já falou sobre isso. Olha, vão surgir falsos profetas, e com poder de fazer milagre. Tá, mas como é que eu sei então? Porque para muita gente o milagre realizado, a maravilha, o sinal, é isso que identifica o profeta. Mas a Bíblia sempre disse algo diferente. O que indica o profeta é o caráter dele, é as ações que ele está realizando, o conteúdo da sua fala e da sua vida. Ou seja, se ele vive de acordo com o que as Escrituras ensinam ou não. Então a pessoa é muito poderosa, realiza feitos notáveis, mas ensina um caminho que afasta do caminho de Cristo, é um falso profeta. Não faz diferença esses sinais que ele realiza. O que faz diferença é o caminho que ele ensina. Daí, mais uma vez, a importância tão grande de conhecermos as Escrituras, esse livro maravilhoso que nos livra de tantos males e nos acrescenta tantas bênçãos. E o Senhor falou, olha, se fosse possível, enganariam até os escolhidos, mas não é possível. Por quê? Os escolhidos, essa expressão, não quer dizer que algumas pessoas são escolhidas e outras não. Na verdade, todos os seres humanos são escolhidos e alguns se escolhem para o reino e outros se escolhem para estar fora. Então é uma questão de escolha pessoal. E o Senhor falou assim, vejam que eu os avisei disso de antemão. Há 2000 anos atrás, Jesus avisou, não vá você cair hoje nessa conversa de falso profeta, porque já está avisado há 2000 anos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.